Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E vamos falar do dia 1º de maio. E como Marx tem razão, nesse livro chamado Crítica ao Programa de Gotha. O Crítica ao Programa de Gotha é uma crítica de Marx aos partidos sociais democratas que acreditavam que através da democracia burguesa eles conseguiriam conquistar justiças sociais. Ele vai dizer, ó, não adianta porque o Estado é burguês. Tá? Ele foi aparelhado pela burguesia. Né? Eu vou dar um exemplo clássico de que o Estado é burguês. Né? A Dilma caiu porque o mercado financeiro, a alta burguesia, determinou dessa forma, que ela caísse. Por quê? Porque ela mexeu com os interesses econômicos, né? Não acabou com o estado de bem-estar social para aumentar a lucratividade do empresariado. Então o empresariado e ainda, né, deu oportunidade de forma, o governo do PT deu oportunidade de formação acadêmica para a classe trabalhadora que não interessa a burguesia. Né? Por quê? Porque ela vai ter que dispor de mais capital, né, para controlar essa classe média, né? Porque a classe média ela se determina pelo poder do diploma, pelo poder intelectual. Tá? E aí, um exemplo clássico de que Marx estava certo. Da onde vem o dia 1º de maio? Né? O dia 1º de maio é uma data que não é para se comemorar. No Brasil se comemora porque Vargas criou o dia 1º de maio como um dia de homenagem à classe trabalhadora. Mas foi devido a uma greve em Chicago em 1866, né, que aconteceu no dia 1º de maio. Os trabalhadores estavam reivindicando direitos. Né? Por exemplo, jornada de trabalho de 16 horas, de domingo a domingo, sem descanso, sem ganhos a mais pelo excesso de trabalho, né? É isso que a gente chama de mais-valia absoluta, né? Uma exploração absurda, né? Eu vou explicar o que é mais-valia relativa e absoluta. No dia 3 de maio, né? Há um confronto entre a polícia e a classe trabalhadora. A polícia não é um órgão, uma corporação para combater a criminalidade. Ela é um aparelho de proteção burguês. Ela foi criada para proteger a burguesia porque a burguesia sempre se sente assustada com medo da classe trabalhadora perceber o quanto é explorada. Tá? E, em último caso, o exército ele serve para combater o caos social de uma rebelião muito grande da burguesia, da classe trabalhadora. O exército serve a burguesia. Né? Quando o exército ocupou o Rio de Janeiro, onde ele ocupou? Nas favelas. Por quê? Porque a burguesia determina o Estado que a criminalidade está ali. Mas, na verdade, o tráfico, o roubo, ele surge da falta de oportunidade que o Estado, na Constituição, obriga e não é dado à classe trabalhadora. Né? E aí surge a criminalidade que Marx chama de lucro proletariado. Né? Vamos lá. No dia 4 de maio, há uma resistência da polícia que prende e mata vários trabalhadores. E vai condenar, né, a morte. Né? A morte porque a greve, né, era um ato subversivo. Era proibido fazer greve. Você tinha que ser submisso aos patrões. Né? Luiz Link, né, que era um dos líderes, né, também foi condenado à forca. Né? Vários vão ser enforcados. Né? Ele preferiu o suicídio, né, do que entregar a cabeça para ser enforcado. Porque o Estado deu uma oportunidade para ele. Dizia que se você se arrepender da greve, né, a gente te liberta. Ele fala, não vou me arrepender, porque nós somos explorados e é um direito legítimo a gente lutar. Né? E aí
né? Ele preferiu o suicídio do que entregar a cabeça para o Estado opressor. Tá? No Brasil, né? Bom, lembrando que o conceito de luta de classes, aliás, o conceito de conquistas de direito, vai nascer das ideias marxistas e de Bakunin, né? Os anarquistas e os comunistas que estão na Internacional Sindical lutando contra a exploração da burguesia que não dava direito nenhum, né? 16 horas por dia, né? O Marx vai falar no Capital que a burguesia ela vai trabalhar sempre com o conceito de criação de um exército de desempregados. Por quê? Porque aí ela trabalha o preço do salário. Quanto mais desempregado tem, menor o salário é, né? Porque ela tem um exército desempregado para negociar salário. Acontece isso hoje, por exemplo, a uberização, né? Cada dia que passa, né, com o aumento da produção tecnológica, né, as pessoas vão para o mercado de trabalho precarizado, né? Quanto mais motorista de Uber entra, menor é o preço do ganho dele, né? E é uma mais-valia relativa e absoluta, é uma exploração gigantesca. Por quê? A Uber entra só com o aplicativo, né? Antigamente, no tempo, com a criação do Fordismo, né? Que há uma Henry Ford vai dizer que com um ganho melhor, o trabalhador tem direito até de comprar o próprio carro que ele fabrica, né? O Fordismo também vai criar um trabalho, um trabalho separado, né? Cada trabalhador vai ficar responsável por uma fase da produção, né? Isso cria uma alienação do valor que o trabalhador tem a respeito do seu valor do trabalho, né? Ele vai se alienar, e isso é importante para aumentar a mais-valia, mas vai ter um certo ganho, né? O liberalismo vai começando a combater, né, esses ganhos depois do governo de Franklin Delano Roosevelt, né? Que criou o keynesianismo, né? Que é, de certa forma, um estado também de bem-estar social, né? Aqui no Brasil, em 1906, houve a primeira organização sindical, né? Dos anarquistas e comunistas para debater a exploração causada pela burguesia, né? Por isso a gente tem que entender que patrão não é bonzinho, né? Patrão está sempre trabalhando contra o trabalhador, né? Olha o exemplo depois do golpe da Dilma. Rapidamente eles trabalharam para acabar com os filhos do direito trabalhista, né? E quem representa essa classe trabalhadora? Os partidos de direita, que representam o empresariado. Michel Temer é de direita, o Bolsonaro é de direita, né? Eu vou gravar um outro vídeo que ele está fazendo agora, né? Em 1917 houve uma grande greve em São Paulo que foi duramente reprimida pelo Estado, né? Por quê? A mando da burguesia. O que eles estavam reivindicando? Melhorias de condições de trabalho. Quem está liderando isso são os anarquistas, comunistas, que estão se organizando sindicalmente. Vai se derramar muito sangue, né, para as conquistas da classe trabalhadora, né? Quando um idiota fala que minha bandeira nunca será vermelha, ele não sabe que o vermelho, que é o símbolo do comunismo, é o sangue derramado da classe trabalhadora para a conquista de direitos, né? Se hoje nós temos 8 horas de trabalho, férias, 13º, Seguridade Social, foi luta da classe trabalhadora, né? Sempre baseado nas ideias de Marx, que denunciou a mais-valia, né? O que é mais-valia, né? É o aumento da carga de trabalho, né, controlada, vigiada, né, para aumentar a lucratividade, né? E a expropriação do ganho real. Vamos dar um exemplo. Um motorista de ônibus, de um ônibus coletivo, né, ele consegue, a empresa consegue pagar o salário dele em 2 dias de trabalho dele, né, com um ônibus, né? Mais 2 dias ela paga
né, toda a manutenção do veículo. E o restante ela se apropria. Aí vão dizer, ela fez investimento, né? Ela fez investimento, mas se o trabalhador não trabalha, o investimento dela não serve para nada. Então ele tem que ser mais valorizado, tá? O Marx está denunciando isso, né? E tem a mais-valia relativa. A mais-valia relativa, né, é quando o trabalho é intensificado, o trabalho de maquinário, né, e também o trabalhador vai fazer várias funções, né? É o trabalhador multitarefa para se economizar custos de trabalho, né, e aumentar, né, a lucratividade da burguesia. Isso já começa desde o ludismo, né? Ned Ludd, né, vai organizar um movimento no século XVIII na Inglaterra. Por quê? Porque os trabalhadores ingleses estão percebendo que cada vez que entra uma máquina numa fábrica, eles perdem empregos, né? Então eles vão culpar as máquinas, vão destruir máquinas e vão todos morrerem. O Estado vai mandar matar todo mundo, né? E de lá para cá, né, há sempre, né, o aumento da tecnologia na indústria que retira os direitos da classe trabalhadora. Se estima, por exemplo, que até 2030 no Brasil vai ser extinto mais de 10 milhões de empregos, né? Vamos pegar os anos 80, quando muda, né, a produção industrial da burguesia para a financiarização da lucratividade. Né? As fábricas de automóveis, né, a produção era controlada pelo trabalho humano. Hoje é robotizado. Né? Então tem muito pouco trabalhador, né? Era 30 mil numa Volkswagen, hoje não tem mais, não tem 5 mil trabalhadores, porque as máquinas fazem. Por que o burguês investe nas máquinas? Justamente porque a máquina não recebe salário, não fica doente, né? O trabalhador, né, gera para a burguesia prejuízo de faturamento. Vamos pegar o exemplo de banco. Banco nos anos 80 tinha dezenas de caixas trabalhando, porque tudo era feito dentro do banco. Né? Se cria caixa eletrônica e agora está se criando o bankphone. Né? Isso vai tirando o emprego humano e colocando o emprego, colocando mais lucro, né, para a classe burguesa. Né? Vamos pegar o exemplo, nos Estados Unidos já está sendo desenvolvido o Uber, que trabalha sem motorista, através de GPS. É uma função que tende a desaparecer. Né? Quase toda função de trabalho braçal será transformada em produção robótica. O que sobrará é o trabalho que requer, né, a interferência humana, por exemplo, a educação, as ciências sociais. Né? O emprego, né, fabril, ele tem tendência de ir desaparecendo. Tá? E, né, vai sobrar o setor de serviços e o trabalho precarizado, né? que a gente percebe que vem crescendo, né, desde do golpe, né, a uberização, que os donos do aplicativo Uber, eles são tão poderosos que quando ele entra num país, eles logo vão subornar a justiça. Para quê? Para que a justiça não reconheça vínculo empregatício. Tá? Por exemplo, o iFood é brasileiro, tem um patrimônio de mais de 1 bilhão. Né? O motociclista não tem direito à alimentação, por exemplo, não tem direito à parada. Né? E não tem direito, quando quebra a moto dele, ele fica sem ganhar dinheiro. Se ele sofre um acidente, a Uber não indeniza, ele fica parado, fica sem ganhar dinheiro. E o Estado não reconhece isso. Né? A proteção do trabalhador. O trabalho infantil, por exemplo, foi uma das lutas no Brasil para se acabar. Né? O trabalhador infantil era legalizado. Tem pessoas da direita, né? Ontem eu gravei ontem, e eu vou colocar no meu canal, um pastor aí evangélico, né, que diz que é seguidor de Jesus, que ele defende o trabalho infantil. Né? Só que o trabalho infantil, né, é um trabalho que só acontece com o filho do pobre.
né? Na ditadura militar existia muito trabalho infantil. O que acontecia, né? A capacidade de aprendizagem do pobre já era prejudicada pela cultura familiar, que era muito pequena, e pelo cansaço que a criança sofria na jornada de trabalho. Eles já saíam fracassados na escola, né, em relação ao filho do rico. Né? E aí a ideia de meritocracia é uma farsa. Por quê? A meritocracia vai sempre ser conquistada porque quem tem mais capital cultural e quem não é explorado. Né? Vargas, né, depois da pressão, Getúlio Vargas, em 1933, vai criar a CLT baseada na Carta del Lavoro de Mussolini. A CLT é importantíssima porque não tem como negociar que o governo pensa, os liberais dizem do livre mercado, que a negociação salarial tem que se dar entre patrão e empregado. Prevalece o diálogo, não a lei. Né? Que diálogo o trabalhador tem? Né? Quando Marx denuncia o exército desempregado, nós temos o exército desempregado. Milton Friedman, neoliberal, prega isso, né? Que tem que haver um exército desempregado para que a argumentação entre o trabalhador e o burguês, né, seja vantajosa para o burguês, porque o burguês vai falar, se você não quer ganhar esse salário, tem milhares lá fora que querem. Né? Então, o exército desempregado, né, que tem hoje no Brasil, não é uma coisa de conjuntura econômica, é uma coisa pensada pelo próprio Paulo Guedes. Né? Os sindicatos, né, vão começar a se organizar no governo Vargas, mas o governo Vargas vai controlar os sindicatos, eles não vão ter autonomia. A importância do sindicato, tem gente que desvaloriza, mas o sindicato é muito importante. Sem sindicato, não há um organismo que lute, né, que reúna, né, a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora separada, né, e aí o neoliberalismo, eu volto a dizer, ele prega o individualismo, porque o individualismo não tem como conquistar absolutamente nada de ganho salarial, e aí ele se sente à vontade para ir retirando direitos, reduzindo salários, né? O sindicato surge justamente para unir a classe trabalhadora, porque toda a classe trabalhadora numa greve, ele enfraquece o poder do burguês, né? E o ruim do sindicato, né, é que se criou sindicatos por categoria, quando deveria haver só um sindicato de todos os trabalhadores. Uma greve deveria ser nacional. Aí a burguesia, quando o trabalhador faz uma greve nacional, a burguesia abre as pernas. Porque é o trabalhador que gera o capital, que gera a riqueza. Né? Para a produção, ele perde dinheiro. O trabalhador não sabe o poder que tem. E aí, aonde Marx denuncia isso? Marx vai denunciar isso no materialismo histórico. Né? O materialismo histórico dialético, ele vai denunciar a ideologia. A ideologia é uma criação burguesa. Né? A ideologia, ela esconde a exploração, dizendo que não há exploração, que não há luta de classes, né? Que as relações são cordiais, mas, na verdade, sempre por trás, ela está tentando explorar a classe trabalhadora. Tá? Ela dissimula a verdade através dos meios de produção da comunicação, né? Acaba deixando o trabalhador conformado e submisso. Né? Veja o exemplo da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Né? A Globo e todos os meios de comunicação que são burgueses, que o Bolsonaro, esses bolsominions dizem que é comunista, né? E eles não têm nenhuma simpatia pelo comunismo. Né? Ninguém nunca viu a Globo convidar um comunista para falar de comunismo, porque não é interessante que as pessoas conheçam o comunismo. Né? É importante que se demonize o comunismo. Né? E se não fosse o comunismo, não haveria ganhos, né, da classe trabalhadora. Né? Todos os ganhos foram através do comunismo, das lutas do trabalhador, né, que Marx diz no Manifesto Comunista,
os trabalhadores organizai-vos, né? Porque vocês tremerão, né, a burguesia. Né? O crítico à filosofia do direito de Hegel também fala, né, que o Estado não vai, né, atenuar os problemas da classe trabalhadora. Né? Os políticos, eles representam, a grande maioria da política, ela é bancada pela burguesia, eles são um aparelho da burguesia. Né? Na infraestrutura e superestrutura marxista, ele deixa muito claro, a infraestrutura é a burguesia, né, que controla a superestrutura, que são religiões, que são associações, universidades, né? Por exemplo, uma associação como o Lions Club, né, que são de pequenos comerciantes, né, eles defendem os valores burgueses. Né? Nesse estado hoje, né, que nós estamos passando de uma recessão econômica, é um estado que a burguesia adora. Por quê? Né? O seu Manuel da padaria, né, que defende, né, os valores burgueses, a burguesia também aplaude. Por quê? Porque o imóvel dele, né, o comércio dele vai se desvalorizar. Né? E aí um imóvel que valia 500 mil vai acabar baixando o preço de 200 mil, a burguesia vai lá e toma. Né? Veja o exemplo do Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do país. Ele está comprando todos os imóveis do Brasil que eram de venda de celulares 3G. Né? Ele adquiriu mais uma rede escolar e se tornou o dono de redes de escolas particulares maior do mundo. Né? Isso tem uma intenção. Né? Se deixar esse governo, né, mais 4 anos, ele vai privatizar a educação. E o que defende a burguesia na educação? Né? Transformar um aluno, né, transformar o aluno, o filho da classe trabalhadora, preparado para o mercado de trabalho e não para contestar, não para pensar, né? Ele tem que ser submisso. Né? Professor numa escola privada, ele não tem liberdade de cátedra. Ele vai ter que passar os valores que a burguesia determina. Né? Portanto, a escola da iniciativa privada para o trabalhador vai estar preparando ele para ser submisso à escola do burguês. Tá? A ideia burguesa, por exemplo, também de ideologia, é que todos são iguais perante a lei. Isso é uma farsa. Né? Ninguém é igual perante a lei. Né? A lei, a igualdade perante a lei é determinada pelo fator econômico. Né? A justiça, geralmente, né, nos últimos tempos, ela sempre dá ganho de causa para o burguês. Né? A maioria das pessoas que são apenadas, né, Angela Davis chama, né, Angela Davis é a maior ativista de direitos civis do mundo. Ela chama o que o Karl Marx diz que é o lucro proletariado, que são os que praticam pequenos crimes, que são presos políticos. Por quê? Porque foram a eles negado o que a Constituição determina, eles não tiveram oportunidade, e aí eles vão partir para o mundo do crime. Por quê? Porque eles precisam sobreviver também. E como a igreja participa dessa alienação, né, os pastores, por exemplo, né, tem aquela massa de pobre evangélico que criminaliza o próprio proletariado como ele. Né? Porque o pastor vai dizer que o pequeno traficante é bandido e eles vão concordar também. Eles estão na mesma situação, mas vão construir uma força para acusar, né, o próprio proletariado. Né? Veja como a ideologia funciona. O pobre
em São Paulo, né, muito pobre em São Paulo, questiona o MTST. Ele vai tomar minha casa. O MTST, ele luta pelo direito constitucional à moradia e ele, quando ocupa, ele faz ocupação de áreas, né, que não são utilizáveis. Né? Imagine, hoje nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm casa própria. E temos 47 milhões de imóveis vazios. Né? Isso é uma profunda desigualdade. Né? No centro comercial, no centro expandido de São Paulo, milhares de imóveis estão vazios. Por quê? Sempre a especulação imobiliária espera a valorização para poder vender mais caro. Né? O trabalhador, né, que luta, né, ele é considerado pelo próprio trabalhador, né, como vai ocupar minha casa. Tem um depoimento de uma mulher no MST que ela achava que o MST era um grupo de terroristas que invadia a casa dela, até que o banco tomou a casa dela, ela foi parar no MTST. Né? Por quê? Porque ela se viu sem casa. A condição da classe trabalhadora em relação a um sem-teto é muito tênue. É só ele perder o emprego e não ter condições de pagar o aluguel, ele vai para a rua. Tá? Então, na questão da moradia, do Friedrich Engels, ele vai denunciar isso. Na questão da moradia. Porque há sempre um favorecimento burguês. Né? Quando ele fala lá na situação da classe trabalhadora, não há nenhuma melhoria